Acho que é até importante dizer logo no início que os personagens que vão aparecer nessa lista não estão ranqueados entre eles. Então a ordem que vamos falar de cada personagem aqui é completamente aleatória. Portanto, só porque um personagem apareceu por último na lista, não quer dizer que ele seja o mais forte. E o mesmo vale para o primeiro personagem que falarmos aqui, que também não deve ser considerado como sendo o mais fraco. Com isso explicado, agora sim, podemos começar? Attack on Titan. Depois da última temporada de Attack on Titan, não restou muita dúvida sobre qual seria o personagem mais forte de todos. Ele que não só é o protagonista, mas também acabou fazendo papel de vilão nos últimos arcos da obra. Eren Yeager, o menino Tatakai. Depois que ele conseguiu acessar os poderes do Titã Fundador, ele se tornou um verdadeiro monstro, cujos poderes não podiam ser superados por nenhuma outra pessoa no anime. Com sua forma de Titã Fundador chegando a uma ignorante altura de mais de 300 metros, já seria o bastante para ele ser o mais forte. Mas é claro que com os poderes do Fundador totalmente desbloqueados, o Eren nem precisou usar o seu tamanho para fazer a festa. Ele se tornou capaz de se comunicar com todos os súditos de Ymir por telepatia, se transformar em qualquer titã original que ele quisesse, transformar Eldianos em titãs puros e até mesmo invocar todos os titãs originais do passado nas suas enormes costas, para lutarem ao seu lado. Mas, certamente, o seu maior feito foi derrubar todas as muralhas da Ilha Parades e ativar o estrondo, o que liberou um enorme exército de titãs colossais que marchavam sem parar e destruíam qualquer coisa em seu caminho. E ele ainda tinha várias cartas na manga com o seu fundador, e nem sequer precisou usar tantas assim para dizimar 80% da população mundial. Pra você ter ideia, se ele quisesse, ele poderia até mesmo remover os poderes de qualquer outro titã original e deixar o Titan Shifter como se fosse uma pessoa comum, sem os seus poderes titânicos. Com um poder tão absurdo à sua disposição, ele sem dúvidas se torna o ser mais forte da sua obra. One Piece. Joy Boy é um dos maiores mistérios e lendas de One Piece, mas não se engane pensando que Joy Boy é um personagem, pois foi revelado que Joy Boy, na verdade, é um título de grande significado histórico que algumas pessoas adquirem ao longo da história. Até agora, sabe-se da existência de duas pessoas que receberam o título de Joy Boy. O primeiro foi uma figura extremamente relevante do século perdido, um período cujos eventos são mantidos em segredo pelo governo mundial. Esse indivíduo teve um papel importante na história da Ilha dos Homens-Peixe e deixou para trás um certo item de valor inimaginável, conhecido como One Piece, na última ilha da Grand Line. Ele foi mencionado pela primeira vez no Ryugu Poneglyph, lido por Nico Robin enquanto estava na Floresta do Mar. Com base nas gravações históricas desse Joy Boy deixadas nos Poneglyphs, acreditava-se que Joy Boy retornaria cerca de 800 anos após o século perdido. E então, depois que Luffy despertou sua Akuma no Mi, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, Zunisha ouviu os tambores da libertação em seus batimentos cardíacos e afirmou que Joy Boy havia retornado, confirmando que Luffy de fato era o próximo Joy Boy. Voltando ao antigo Joy Boy, ele é retratado como sendo um gigante risonho que usava um chapéu de palha semelhante ao do Luffy. Esse Joy Boy também era um companheiro do gigantesco elefante Zunisha, que carrega a ilha de Zou em suas costas, e ele se comunicava com ele por meio de uma habilidade conhecida como a voz de todas as coisas. Também está basicamente confirmado que esse primeiro Joy Boy tenha sido o antigo portador da mesma fruta do Luffy, que praticamente concede aos seus usuários o poder de fazer qualquer coisa que eles desejarem. Mesmo com Luffy tendo despertado a sua Akuma no Mi muito recentemente e ainda não dominando seu poder, ele já havia se tornado incrivelmente poderoso com ela. Agora, imagine o antigo Joy Boy utilizando os poderes dessa mesma Akuma no Mi. Ele definitivamente era muito mais experiente em usá-la do que o Luffy é atualmente, e por isso ele provavelmente tenha sido o personagem mais poderoso de One Piece usando essa fruta, em seu potencial máximo. Boruto. Desde o surgimento da Kaguya em Naruto, por um bom tempo foi difícil encontrar um personagem que pudesse bater de frente com ela. Porém, depois de muito tempo surgiu um personagem que é tão desbalanceado que deixa qualquer personagem que você considerava forte no chinelo. Esse cara é o Shibayo Tsutsuki, que, para começar, ele é considerado um deus.
Os Otsutsuki são uma raça de alienígenas que passam de planeta em planeta, consumindo a vida desse planeta. Eles revivem através do karma e continuam fazendo esse mesmo processo, sempre se alimentando da fruta de chakra desse planeta e evoluindo seus poderes. Mas o que você acha que acontece se um Otsutsuki faz esse mesmo processo durante milênios? Simples, esse Otsutsuki basicamente se torna um deus. Shibai foi um Otsutsuki que fez exatamente isso. Ele foi renascendo e comendo diversos frutos da árvore divina ao longo de milênios, e hoje ele é considerado uma entidade suprema do universo de Boruto. De acordo com o amado e confirmado pelo Momoshiki, o Shibai é um ser tão evoluído e poderoso que ele nem tá mais na dimensão que se passa no anime. E detalhe, eu não tô falando da dimensão física não, tipo aquelas diferentes dimensões da Kaguya ou o Kamui. Eu tô falando das dimensões da teoria das cordas, isso mesmo. O Shibai alcançou um nível tão absurdo de poder que ele descartou e saiu do próprio corpo, simplesmente porque o corpo físico dele já não fazia sentido para sua existência, já que agora ele havia se tornado uma divindade. Isso significa que ele alcançou um nível além das 4 dimensões da fisicalidade. Ele literalmente transcendeu, e é um ser que não está mais amarrado às noções de tempo e espaço. Os poderes do Shibai eram tão absurdos e não pareciam nada com ninjutsu ou taijutsu, parecendo mais com milagres divinos. Dragon Ball. Essa é pra gerar dúvida em várias pessoas. Quem você acha que é o personagem mais poderoso de Dragon Ball? O Goku? O Bills? O Whis? O Super Shenlong talvez? A verdade é, nenhum deles. O ser mais poderoso que já tivemos notícia em toda a história de Dragon Ball é o grande Sr. Zeno. Ele é o governador supremo de todos os universos existentes em Dragon Ball. Se ele quisesse, ele poderia destruir todos esses universos em um piscar de olhos e poderia criar novas realidades com suas próprias mãos, sem muito esforço. Todo seu poder foi visto durante o Torneio do Poder, onde assim que todos os participantes de um universo eram derrotados, eles eram apagados, juntamente com o seu universo, após um simples movimento das mãos de Zeno. Até mesmo depois que Zamasu havia se tornado imortal através das super esferas do dragão e tinha dominado o planeta Terra inteiro, eliminando até mesmo os deuses, Zeno foi capaz de obliterar o Kaioshin maligno muito facilmente, e não só ele, como apagou também toda aquela linha temporal. Por sorte, o governador dos universos aparenta ser bem divertido, inocente e brincalhão, na maior parte do tempo. E desde que não o incomodem, Zeno nunca ofereceria mal a ninguém. Por mais que todos os deuses da destruição se caguem totalmente só de estarem na sua presença. Mesmo depois de diversos arcos do mangá, ainda não conhece Uai, seu app de vídeos curtos.